Cliente sempre tem expectativas e não sempre tem razão, como muito se prega por aí, né? Essa questão de cliente sempre tem razão não é alguma coisa que nós, como CEOs, podemos encarar isso de uma forma ao pé da letra, né? O CEO, quando está numa empresa, o público-alvo, muitas vezes, do produto dele, o cliente propriamente dito, ele tem algumas necessidades e, principalmente, tem expectativas. A grande cartada que um CEO pode dar é suprir essas expectativas do cliente. O cliente nem sempre tem razão. O cliente, muitas vezes, não sabe o que quer. Ele quer que você resolva algo para ele, ou quer receber algo de você, mas ele não tem a expertise do negócio, ele não está detendo toda a cadeia de negócio que muitas vezes você tem, né? Então, o produto final, quem entende é você, que é o CEO, né? Não é o cliente apenas irá consumir esse produto final. Você que tem que identificar o que o cliente precisa. Você, como CEO, precisa entender o cliente. Você, como CEO, precisa estar na organização, mas sempre estar na posição do cliente. Afinal, é o cliente que é o alvo de tudo. Então, quando um CEO entra numa empresa, ele precisa entender o público-alvo dele e o cliente. E o cliente sempre tem expectativas. E quem deve suprir essas expectativas é a sua empresa. Então, sempre o cliente vai tentar entender o que ele precisa. Tecnicamente falando, você conhece mais do que o cliente. Então, você pode, de alguma forma, oferecer uma solução melhor para o cliente. Clientes são pessoas que têm necessidades. E essas necessidades geram expectativas de serviços, de produtos. E quem melhor satisfazer essas expectativas e essas necessidades sairá na frente no mercado. Então, um CEO atento, ele sempre ouve o cliente, vê qual a expectativa dele e tenta suprir essas expectativas. Mas qual a expectativa do cliente? Várias. Clientes alimentam das diversas expectativas e eles querem que você, muitas vezes, adivinhe essas expectativas, né? E essa é a grande calcanhar de Aquiles, muitas vezes, das empresas. É adivinhar as expectativas dos clientes. Os clientes têm muitas expectativas que precisam ser satisfeitas. Então, quando o senhor trabalha os seus processos internos nas empresas, ele precisa entender em que ponto o cliente está nessa cadeia de processos. E dentro dessa cadeia de processos, precisa suprir a expectativa do cliente. Cliente não sabe, muitas vezes, o que quer. É engraçado isso, mas é a pura verdade. Você tem a expertise do negócio e muitas vezes você entende melhor a expectativa e a necessidade do cliente. Então, quando o cliente tem uma expectativa, quando ele tem uma necessidade e a sua empresa fornece isso, você tem que fornecer da melhor forma, com qualidade. Então, essa expectativa, quando ela é satisfeita, nem o cliente não vai precisar ter razão. Então, o cliente não quer ter razão. Ele quer apenas que você resolva. Então, quando você faz uma compra no e-commerce, por exemplo, o que o cliente espera? Qual a expectativa dele? É que o produto chegue conforme prometido, na data certa, né? Então, cria uma expectativa, por exemplo, no e-commerce, e um CEO de um e-commerce, por exemplo, precisa entender que a maior expectativa do cliente é a entrega no prazo dado, então ele precisa trabalhar para que isso se torne realidade. Porque quando você frustra a expectativa do cliente, aí sim o cliente tem razão. Porque ele vai reclamar do seu produto, ele vai reclamar da sua empresa, ele vai estar numa posição de que vai atacar muitas vezes, vai desfazer o seu negócio, vai reclamar mesmo. Então, tem que ter muito cuidado, né? Se você se propõe a suprir as necessidades e as expectativas do cliente, ele não vai precisar sempre ter razão. Então, o cliente satisfeito é um cliente que vai falar muito bem do seu produto ou da sua empresa. Um CEO precisa estar atento a essa necessidade do cliente expectativa. Então, nem sempre o cliente tem razão, mas ele precisa ter as suas expectativas satisfeitas.
E isso o senhor precisa estar atento. Se você gostou do vídeo de hoje, inscreva-se no canal. E se você já é inscrito, ative o sininho. Eu preciso da sua ajuda para poder continuar com os vídeos aqui no YouTube. Então, dá essa força lá, tá? Eu te garanto que você não irá se arrepender.